Apocalipse capítulo 12. Capítulo 12, versículo 1, onde o texto diz: Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Tá? Aqui nós temos, neste versículo, é claro que essa visão aqui simboliza uma realidade espiritual, que é a luta espiritual que existe entre a igreja aqui sendo representada, como também o mundo satânico, o mundo espiritual maligno, que também apresenta a sua resistência quanto o povo de Deus. E nós vemos que neste conflito contemplamos perfeitamente a soberania de Deus e a centralidade da obra de Cristo, que garante a vitória para a sua igreja. A mulher representada no versículo 12, como nós, no capítulo 12, no versículo 1, como nós lemos aqui, viu-se um grande sinal, a saber, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas na sua cabeça. Tá? A mulher representa o povo de Deus, aí, segundo a teologia reformada, o povo da aliança, que abrange desde o Antigo Testamento e, é claro, que também a igreja do Novo Testamento, sustentada pela graça divina em meio às perseguições, o dragão sendo simbolizado aqui por Satanás. E o filho que nasce aqui nessa simbologia, tratando-se da encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo e confirmando a obra redentora. E o que nós vamos contemplar aqui nestes versículos é que existe uma perseguição muito grande. Só que no próprio capítulo nós vemos que a igreja ela vence. Cristo vence e a sua igreja também vence. E isso pode ser confirmado no capítulo 12 e aqui nos versículos seguintes. Não vamos ler todos os versículos, mas olha aqui o que o texto diz. Versículo 5: Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Irmãos, o que é importante nesta leitura? Os irmãos se recordam quando eu tenho citado algumas vezes, quando a gente olha, contempla a gramática do texto, e é importante porque ela traz uma definição para nós, tá? Eu comentei com vocês algumas vezes que quando a Bíblia fala de 1260 dias, né, duas partes, uma parte, ela está falando de textos relacionados, de assuntos relacionados, está se falando do tempo em que há esse conflito, não é? Satanás perseguindo a sua igreja. E o que eu quero deixar bem claro aqui, em vistas com a gramática do grego, né, quando você vai olhar lá, em que situação, como que está classificado este versículo aqui. Então, olhando para este texto, ele está, este versículo aqui, ele está no presente do indicativo. O que significa? Que esta ação aqui neste versículo está em andamento. Por isso que ao ler o livro do Apocalipse, nós não concordamos com a visão de que o livro do Apocalipse, tudo que está escrito nele já aconteceu no passado, ou então aquelas pessoas que acreditam que tudo que está escrito no livro do Apocalipse vai acontecer no futuro. Quando você consulta a gramática do texto, então aqui, este verbo aqui, que a sustentem durante 1260 dias, ele está no presente. E no presente no grego é uma ação em andamento. Então, Satanás aqui, sendo representado aqui como um dragão, está perseguindo a igreja, tá certo? Só que a igreja segue triunfando. A igreja segue vencendo.
Os irmãos conseguem compreender isso? Então, é você olhar com um pouquinho mais de profundidade no texto bíblico para contemplar todos esses detalhes. Tranquilo até aqui? Ó, a vitória da igreja, onde nós confirmamos? No versículo 7. Olha o que o texto diz. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente. Veja que o texto já explica. Ora, no versículo 1 fala de dragão. Quem que é o dragão? Aqui o versículo está trazendo a referência para nós, não é? A antiga, o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouviu grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. O que contemplamos neste versículo, então? A vitória de Cristo sobre Satanás, confirmando assim a vitória da igreja contra qualquer atuação maligna. Tranquilo? Está dando para entender? O versículo... Aqui, ó, o versículo 11 vai trazer a seguinte informação. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão, e foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até ao deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Novamente, nós vemos aqui o quê? Tempo, tempos e metade de um tempo, corresponde a 1260 dias. E mais uma vez o verbo, quando você consulta ele aqui, segundo a gramática grega, este verbo aqui, que é sustente, sustentada, também está no presente. Uma ação em andamento. Isso está acontecendo. Tá bom? Então, olha o que contemplamos aqui no estudo nesta sessão. A igreja passando pelas suas lutas, passando pelas suas perseguições, mas a vitória a ela é garantida. Tá? Aí a gente vai se lembrar do que estudamos lá no capítulo 24 de Mateus, quando Jesus disse dos princípios das dores, da grande tribulação, e nesse tempo, o que acontece? A igreja, ela passa por esse período, ela passa por esse tempo, mas a igreja não é derrotada. A igreja, ela segue avançando, tá? Os principais versículos aqui, que eu comentei com vocês, né? Então, já citei aqui o versículo 1 do capítulo 12, nesta sessão. O versículo 5, que nós lemos aqui já. Nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Versículo importante também aqui para a referência dessa sessão, versículo 9 e o versículo 10, que eu acabei de citar para vocês aqui, e também o capítulo 13 e o versículo 1. Capítulo 13 e o versículo 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmias. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Tá? Até aqui no versículo 2. O que nós temos, o que nós contemplamos aqui nestes versículos? Eu não vou entrar em detalhes nele aqui agora, porque precisa de um estudo somente para falar deste capítulo, tá bom? Mas ele vai mostrar para nós aqui uma besta, não é? Que emerge do mar. E depois no versículo 11,
uma besta que emerge da terra. Isso daqui refere-se ao quê? A ação de Satanás contra a igreja, tá? Então, Satanás usando pessoas para perseguir a sua igreja. Quando for o tempo, a gente vai estudar esta perícope, este assunto com mais detalhes, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho do anticristo, falso profeta. Então, existe muita citação, muitas dúvidas, mas as pessoas querendo dar respostas, tá? Então, uns falam que a besta é determinada pessoa que controla o mundo, que é outra pessoa que tem um poder religioso. Irmãos, nós devemos ter um pouquinho de cautela quanto a supor quem seja as pessoas pelas quais Satanás irá usar com a permissão de Deus até antes do tempo da volta de Jesus, tá bom? Ah, o anticristo é tal pessoa. Não, é difícil você afirmar isso, tá? Ah, quem que é o falso profeta que vai atuar junto com o anticristo? Nós sabemos, tem gente que fala que o anticristo já está andando, em pessoa, a pessoa dele já está caminhando entre nós. Não, nós não sabemos, não temos certeza até quando que Cristo irá voltar. Daqui 50 anos, daqui 100 anos, daqui 500 anos, né? Daqui, de repente pode gerar, daqui a igreja ficar aqui mais 300 anos, nós não sabemos. Então, como que a gente vai citar alguém? Tá? Então, fica bastante complicada esta leitura, tá? O capítulo 14 e o versículo 1. Capítulo 14 e o versículo 1, que diz assim: Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Quem são os 144.000? Aqui tem um grupo que fala que são 144.000 selados, mas assim, esse número é uma contagem literal. Então são aqueles que vão habitar o céu. Não faz sentido essa interpretação, tá? Não faz sentido. Lembrando que o livro do Apocalipse, ele é simbólico. Então, aqui, bastante detalhes que está escrito neste livro, a gente tem que tomar cuidado. Até onde a gente consegue interpretar literalmente. Até onde é símbolo, até onde é uma representação. Então precisamos tomar cuidado para que as interpretações não fiquem muito distantes da realidade, tá bom? Essa imagem simboliza a preservação e a segurança da igreja dos que pertencem a Cristo. Então, mesmo em meio às perseguições e conflito, a graça de Deus garante que os seus são selados, protegidos e conduzidos fielmente até a consumação final. Capítulo 15. Capítulo 15 e o versículo 1. Só lembrando os irmãos que eu estou seguindo aqui o estudo, o livro, o texto meu é o comentário um comentário do Novo Testamento, tá? Que eu estou usando. Então ele está apresentando, o Hendriksen, ele apresenta esta divisão do livro do Apocalipse, tá? Então vamos lá. A quinta sessão, Apocalipse capítulo 15 e o versículo 1, onde diz assim: Vi no céu
outro sinal grande e admirável: 7 anjos tendo 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. A quinta sessão do livro do Apocalipse começa aqui neste versículo, com João contemplando uma grande e maravilhosa visão. 7 anjos portando as últimas pragas que completam a ira de Deus. Esse início destaca que o juízo divino agora é revelado em sua forma mais completa e definitiva. Então, diferente das trombetas que funcionam como advertências e chamadas ao arrependimento, as taças da ira mostram a resposta final de Deus à persistente rebeldia da humanidade. Tá certo? Então, aqui do capítulo 15, então a gente contempla Deus enviando os seus flagelos no versículo 5. Depois dessas coisas, olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo, do testemunho. E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário vestidos de linho puro e resplandecente e cingidos ao peito com cintas de ouro. No capítulo 16, aqui vai apresentar o primeiro flagelo, tá? E o que nós vemos aqui no versículo 1? Ouvi vinda do santuário uma grande voz, dizendo aos 7 anjos: Ide derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens, portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem, sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Vamos aqui usar a lógica, né, o raciocínio nesta sessão, nesta parte. Então a gente contempla os selos de Deus sendo abertos, né, os 7 selos. Depois vemos as 7 taças da ira de Deus, as 7 taças da ira de Deus. Nós vemos as 7 trombetas antes no estudo, e tudo isso vai mostrando o quê? Uma intensificação do juízo de Deus sobre a terra, tá? Essa situação, este contexto, ele está em paralelo com aquilo que Jesus Cristo ensinou sobre a grande tribulação. Ele não disse que, com o aproximar da sua volta, as perseguições seriam mais intensas, as aflições seriam mais intensas, a igreja passaria por um momento mais crítico, os cristãos seriam perseguidos. Ora, nós contemplamos que tudo isso vai se confirmando também no livro do Apocalipse, porque ele vai mostrando que Deus, ele vai apresentando, revelando o seu juízo contra os homens aqui na terra, tá? Então, a gente vê que Deus, aqui no livro, revelando para o apóstolo João, ele mostra tudo aquilo que vai acontecer antes da vinda do seu filho. Então Jesus revela isso para João, para o apóstolo João. E o que nós entendemos aqui nestes versículos em cada sessão? Que ela vai se intensificando, isto é, vai se confirmando aquilo que cada sessão vai apresentando. Ela vai trazendo novas informações, acrescentando mais detalhes, tá? Então não é uma sequência. Primeiro Deus vai abrir os 7 selos, e depois Deus vai tocar as 7 trombetas, tá? E as 7 trombetas, depois então de um tempo, não sabemos ao certo, né? Quando que ela terá o início, quando terá seu fim. Aí depois as 7 taças da ira de Deus. Entender isso de uma forma sequencial, ela fica um tanto difícil, porque os irmãos se recordam que nas sessões anteriores, na segunda e na terceira sessão, já estava falando do juízo final, no final dessas sessões. E o mesmo vai acontecendo aqui, vai confirmando. Ao passar cada sessão, nós vemos mais detalhes sobre os últimos dias, só que nesses detalhes, o que contemplamos? Nunca a igreja é derrotada. A gente não contempla aqui a igreja sendo perseguida, os crentes sendo derrotados e tendo essa consideração. Não, a igreja avança em meio às tribulações.
e ela vai vencendo até o dia do Senhor Jesus, tá? Apocalipse capítulo 16, versículo 8 e 9. Versículo 8 e 9. O quarto flagelo. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Uma observação que eu quero fazer aqui. A minha experiência que eu tive do período da Covid que nós enfrentamos, irmãos, para mim foi bastante impactante quando nós precisamos ficar trancados dentro de casa sem poder sair para lugar nenhum, não é? Então os cultos sendo transmitidos online, tá? Era o único meio para ter contato, né? O povo de Deus se reunindo assim por meio das mídias. Mas o que me chamou a atenção? Eu imaginava que nesse tempo haveria um arrependimento maior dos pecadores. Eu conversei com algumas pessoas. Eu falei, nossa, acho que o pessoal agora vão ficar preocupados com tudo que está acontecendo e pelo menos uma parte vai demonstrar ali uma preocupação, buscar o perdão de Deus. Mas, irmãos do céu, isso aí não foi tão claro. Não foi claro. Pessoas doentes, pessoas, aquela cena que nós contemplamos nos hospitais, né? As pessoas praticamente empilhadas nos hospitais, não tinha lugar para colocar aqueles corpos, e diante de tudo aquilo, eu pensava comigo, creio que algumas pessoas vão reconhecer agora o que a Bíblia diz, só que não, o que nós contemplamos? Pessoas indiferentes com Deus, pessoas indiferentes com a Bíblia, e o que mais me deixou chocado foi a reação dos crentes. Por quê? Muitos crentes, quando foi se permitindo o povo se reunir novamente na igreja, muitos crentes demoraram para voltar para a igreja para cultuar a Deus. O que isto revela? Frieza espiritual. Mesmo diante de um caos que nós vivemos, o povo mostrou-se indiferente. O povo mostrou-se indiferente. Ora, ficamos aí 2 anos, né, vivendo praticamente 2 anos, esse problema aí da pandemia, e frieza espiritual das pessoas. Depois de 1 ano que tudo voltou ao normal, pastores estavam dizendo o seguinte, que muitos crentes não tinham voltado para a igreja ainda. Tá? Por que eu estou citando isso? Porque aqui, no versículo 8 e no versículo 9, nós vemos aqui os flagelos de Deus sendo derramado sobre a humanidade, sobre as pessoas, e os homens blasfemando do nome de Deus. Tá certo? Então, os versículos 8 e 9 vão mostrar isso aqui para nós. Tá? Apocalipse capítulo 16, versículo 21. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto seu flagelo era sobremodo grande. Tá? Mais uma vez eu digo aqui, irmãos, isso aqui vai acontecer literalmente? Será que vai ter uma chuva de pedra tão grande assim, que vai atingir os homens aqui na terra? Será que isso acontecerá literalmente? Ou o texto está mostrando para nós uma intensidade da ira de Deus, do juízo de Deus sendo derramado sobre a terra? Tá? Então, pode estar mostrando o quê? A intensidade desse juízo.
João apresenta então a preparação e execução do juízo final de Deus, enfatizando que ele é paciente, santo e justo. O início da sessão mostra a solenidade da revelação das últimas pragas, enquanto o término confirma a certeza da plenitude do juízo divino. Então, segundo a teologia reformada, isso reforça a soberania de Deus e a necessidade de arrependimento e a esperança da vitória final do Cordeiro de Deus sobre todo o pecado e rebeldia da humanidade, tá? Então, esta sessão, ela tem o seu fim aqui neste texto, tá? No capítulo 16 e no versículo 21. A sexta sessão, capítulo 17 e o versículo 1. Essa sessão começa quando João é levado pelo Espírito a contemplar a grande Babilônia, que está sentada sobre muitas águas. Desde o início, a visão revela o sistema do mundo que se opõe a Deus, caracterizado por sedução, riqueza, poder e idolatria. Tá? Você está com a tua Bíblia aberta, olha o que o texto diz, Apocalipse capítulo 17, o versículo 1. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão. Foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlate, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérola, tendo na sua mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Tá? O que esse texto mostra para nós? Tá? Quando a gente fala da Babilônia, né, a prostituta aqui, ela vai, aqui no versículo 5, vai trazer a seguinte informação. Na sua fronte achava-se escrito um nome e um mistério. Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Tá certo? Irmãos, que explicação que nós temos para isso? Babilônia não representava apenas uma cidade geográfica, mas simboliza um sistema humano, um sistema organizado. Tá bom? E esse sistema está contra o senhorio de Cristo. Tá? E é claro que a referência à Babilônia, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós temos ali a referência do quê? Da maior potência da época, pela qual Deus usou o seu rei, usou o seu exército para aplicar a sua disciplina, o seu juízo contra o seu próprio povo, o povo de Israel, por causa da incredulidade e por causa do seu pecado. Agora aqui, esse nome está sendo apresentado aqui de modo a representar o quê? Um sistema poderoso, um sistema forte, um sistema organizado, que também mostra a sua resistência contra o Senhor Jesus. Então, a imagem aqui vai revelar um sistema que procura blasfemar continuamente contra Cristo e contra a sua igreja. Tá? Não é difícil contemplarmos isso na atualidade. Vocês já perceberam que toda brecha que se tem, o nome de Deus é escandalizado? Não é? O nome de Deus ele é apresentado de uma forma leviana, tá certo? Então, as pessoas vão cada vez mais ficando à vontade para mostrar aquilo que está dentro do coração. Então, o que João está mostrando aqui para a sua igreja, que ele mostrou na época e serve aqui para nós, é a certeza de como que o homem ele se inclina para a sedução de Satanás para ir contra a vontade de Deus, tá? Onde que nós vemos aí uma grande resistência na atualidade contra a igreja, isso aí é evidente, mas
também sobre tudo aquilo que está vinculado à igreja. Já prestaram atenção nisso? Quanta resistência, né? Então não é só as pessoas, muitas pessoas não estão desejando o fim, o lacramento das igrejas, mas tudo aquilo que a igreja ensina. Então a igreja dá prioridade para o quê? Para a família, não é isso? Não ridicularizar a família aí na festividade do carnaval, mostrando que é um povo enlatado, quadrado, né? Um povo careta, um povo que eu me recordo aqui da fala de um político certa vez, e, e ele disse o seguinte, né? Esse, esse nome, família, sabe? Isso tinha que acabar. Isso precisava acabar. A família tradicional, a referência é sobre a família tradicional, tá? Então, o sistema bíblico incomoda muitas pessoas. Incomoda bastante. É por isso que, conforme vai se avançando a iniquidade, o pecado, a incredulidade das pessoas, nós vamos que cada vez mais a igreja passa por aflições. Ela passa aí por muitos momentos difíceis. Ao longo dos capítulos 17 e 19, João descreve a queda inevitável desse sistema maligno e o lamento daqueles que nele confiavam. Tá? A narrativa cria um contraste. Enquanto a terra chora e lamenta a destruição de seus ídolos e riquezas, o céu celebra, pois a justiça e a soberania de Deus se manifestam plenamente. Tá? Alguns versículos aqui de referência. O capítulo 17, o versículo 3, eu já fiz a leitura dele aqui. O capítulo 17 e o versículo 18. A mulher que viste é uma grande cidade que domina sobre os reis da terra. Então, a grandeza e o poder dessa cidade são destacados. O versículo enfatiza que todo o poder humano que se opõe a Cristo é limitado e é temporário e que a justiça garantirá a derrota de tais sistemas, tá? Então, fica muito bem evidente quando se levanta um governo, um sistema que tenta se opor a Deus e contra, é bom que nós coloquemos os nossos olhos lá no Antigo Testamento e a gente contemple todos os impérios que existiram na época e nenhum deles resistiram. Né? Nenhum deles. O Império Egípcio, o Império Babilônico, o Império Persa, Grego, Romano, nenhum deles resistiram. Tá? Por quê? Porque o domínio está nas mãos do nosso Senhor, tá bom? Capítulo 18, versículo 10. Eu falei aqui dos comentaristas, né? Quem que faz o comentário aqui do Apocalipse é Simon Kistemaker, tá? Eu falei o William Hendrickson, não, mas aqui é o Simon Kistemaker. É um comentarista muito bom do Novo Testamento e aqui do livro do Apocalipse, tá? Capítulo 18 e o versículo 10. Capítulo 17, nós vemos aqui a influência da Babilônia, né, sendo aqui representada. O capítulo 18 e o versículo 10 vai dizer o seguinte, ó. Versículo 8. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e vieram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio. E, conservando-se de longe, pelo medo do seu tormento, dizem: Ai, ai, tu grande cidade, Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo, e sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria. O que o texto está mostrando para nós aqui? João confirma a derrota desse sistema. O que João está mostrando é a derrota desse sistema.
O texto reforça que, embora o mal pareça duradouro, a obra de Deus ela é soberana, implacável contra a injustiça, e aqueles que confiam na riqueza, no seu poder ou na idolatria, experimentam uma queda súbita. E o capítulo 19, versículo 11. Capítulo 19 e o versículo 11, tá? Desde o versículo 1, né, vai mostrar aqui o júbilo no céu, tá? Depois dessas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Versículo 11: Vi o céu aberto e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. E está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-lhe os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com seta de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tá? Qual que é a informação que temos aqui? A vitória de Cristo. Cristo julgando o sistema do mundo. Cristo julgando os perversos. Vocês estão entendendo por que não dá para ler Apocalipse? É difícil ler Apocalipse, entendendo que ele é uma sequência, mas nos versículos aqui, em alguns versículos que eu estou citando, está mostrando que, dando ênfase na vitória de Cristo, está sempre mostrando no final da sessão a vitória de Cristo, o seu julgamento, a ira de Deus sendo revelada e sendo mostrada aqui, tá? Então, em resumo, Apocalipse 17 e do versículo 1 até capítulo 19, versículo 21, apresenta a trajetória do poder maligno, apresenta a sua queda e confirma a vitória de Jesus, tá bom? E a última sessão, então, capítulo 20, a sétima e a última sessão, capítulo 20, versículo 1, quando João descreve aqui a limitação da ação de Satanás, tá? Vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e grande corrente na mão, tá? Prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o lançou no abismo, fechando-o para que não enganasse mais as nações, até que se completasse os 1000 anos, tá? Mais uma vez, eu disse isso aqui no último estudo, e dizendo, mais uma vez, que essa prisão aqui não significa que em um momento Deus vai pegar o diabo, vai colocar ele numa cela, vai deixar ele trancado, vai ter paz no mundo. Isso aqui está mostrando limitação, domínio sobre as suas atitudes, tá? Ao longo dos capítulos 20 e 22, João descreve eventos centrais da consumação do plano redentor, a ressurreição dos mortos, o juízo final e a derrota definitiva do diabo, seguidos pela visão gloriosa dos novos céus e da nova terra, onde Deus habita com seu povo, sem lágrimas, morte ou dor. Tá? Então, 3 versículos aqui para nós encerrarmos o estudo, que a nossa hora se avançou. Apocalipse capítulo 20, versículo 12, que vai dizer o seguinte: Apocalipse capítulo 20, versículo 12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. O que contemplamos aqui? O juízo final. Capítulo 20 está dando mais detalhes e como será o juízo final. Irmãos, uma observação aqui neste versículo, né? O que contemplamos aqui? Que cada um foi julgado segundo as suas obras. Tudo aquilo que o ser humano faz
e Ele dará conta de toda a sua ação, tá? De todas as suas ações. Isso aí não é só os incrédulos lá fora, não, tá? Os filhos de Deus também, é, eles, é, eles não passarão por um juízo para condenação. No dia do juízo final, vai correr o risco do eleito perder a salvação. Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas, amados, tudo aquilo que o homem faz, ele prestará contas ao Senhor, e aí cabe a Deus aplicar o seu juízo a cada uma das pessoas, tá? Versículo 3. E ouvi uma grande voz do céu dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles para sempre. Versículo 20, Apocalipse capítulo 22 e o versículo 20. A promessa: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Este versículo encerra o Apocalipse com uma promessa de esperança e perseverança. Então, ela afirma a certeza da segunda vinda de Cristo e o chamado à fidelidade da igreja, lembrando que toda a história caminha para a consumação de Deus. Então, concluindo aqui esta sessão e a última sessão aqui, tudo que foi apresentado aqui está indo em direção para quê? Para a consumação do plano de Deus, o plano do Senhor, tá? E, mais uma vez aqui, reforçando, de que, por mais que contemplamos aqui nessas 7 sessões, a igreja sendo perseguida, a igreja passando por lutas, provações, tudo isso está acontecendo segundo a direção do Senhor, segundo a tua permissão. Amém, queridos? Não há motivos para nós ficarmos aflitos, preocupados, angustiados, mas a cada dia pedir para que o Senhor nos dê forças para seguirmos em frente e assim contemplarmos a vitória do nosso Senhor para a sua igreja. Vamos orar a Deus e agradecer a Ele? Senhor Jesus, graças damos a Ti por este estudo, Pai. Que a Tua infinita paz e misericórdia seja confirmada na nossa vida e que tudo aquilo que nós lemos, tudo aquilo que refletimos aqui, Pai Santo e Eterno, que edifique a nossa vida. É claro, Senhor, que vários textos que contemplamos aqui parecem que a interpretação é bastante difícil, mas quando começamos a ler, a procurar os detalhes, as concordâncias, tudo isso torna-se mais claro e evidente. E nós agradecemos a Ti por isso, porque contemplamos o Teu governo, a Tua soberania, e contemplamos com isso, meu Deus, a Tua igreja avançando no mundo hostil, onde muitos blasfemam do Teu nome. Que a Tua paz permaneça sobre nós, assim oramos e agradecemos. Amém, Jesus. Amém.